Fala galera, bem-vindos ao Estudar para a OAB. Eu sou Ricardo Monteiro e hoje vamos falar sobre a advocacia pro bono, que é aquele caso em que o advogado trabalha, presta seu serviço advocatício, mas não recebe honorários advocatícios em troca. O Código de Ética regula essa forma de trabalhar para que não haja justamente o aviltamento de honorários, ou seja, para que o honorário advocatício não seja rebaixado, não seja relegado, para que não haja, na verdade, uma desvalorização da nossa classe, da classe de advogados. Isso está tratado no Código de Ética e Disciplina a partir do artigo 30. Vamos lá. No exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Então veja, mesmo nessas situações de que você foi nomeado só para aquela causa, o juiz nomeou você como advogado porque o advogado da parte faltou naquele momento, lógico que tem implicações relativas a honorários, etc., né? Mas não é uma causa particular, ou então você é um advogado dativo, que é justamente para suprir a carência de um defensor público. A OAB pode ter um quadro de advogados dativos e que a justiça pode se socorrer vez ou outra. Então, ainda que não seja uma causa particular, que você não tenha sido contratado para aquela causa, o Código de Ética, por meio do artigo 30, diz isso, seja advocacia pro bono ou advocacia por um advogado nomeado ou advogado dativo, deve empregar o mesmo zelo, a mesma eficiência, a mesma atenção que você prega aí nas suas causas particulares. E o parágrafo 1º diz o seguinte: o que é advocacia pro bono? Considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, certo? Em primeiro lugar tem que ser isso, não vai receber nada. Eventual, é de vez em quando, não pode ser sempre, não pode ter habitualidade, senão vai aviltar os honorários, vai desvalorizar a nossa classe. E voluntária, não é uma advocacia obrigada, você não está fazendo de forma obrigatória. De serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos. Preste atenção que isso é a chave para resolver a questão. Primeiro tem que ser gratuita, tem que ser eventual, é de vez em quando, e tem que ser voluntária. E mais, para instituições sociais, se for o caso, né, para instituições sociais, porque pode ser também pessoa física, sem fins econômicos. E aos seus assistidos, né, a quem for assistido por essas instituições sociais, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para contratação de profissional. Então, quem não tiver grana pode se socorrer aí da advocacia pro bono. Você, advogado particular, pode trabalhar de graça assim de vez em quando, né, de forma não habitual, para uma instituição social sem fim econômico ou para uma pessoa, para os seus beneficiários dessa instituição social sem fim econômico, que não tenham condições de pagar honorários advocatícios a um advogado particular. É meio que um complemento aí que o advogado exerce. Existe a defensoria pública? Existe, mas a defensoria pública nem sempre é suficiente para dar conta da demanda aí dos jurisdicionados, né? E aí o parágrafo 2º sobre a advocacia pro bono, ele justamente deixa claro que também pode ser exercida em favor de pessoas naturais, pessoas físicas, não só para instituições sociais, mas também para pessoas naturais, eu, você, qualquer pessoa. Igualmente, quando elas igualmente não dispuserem de recursos, não tiver dinheiro, para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Não precisa necessariamente ser um morador de rua. Pode ser uma pessoa que tem uma vida normal, mas que é aquela regra da assistência judiciária gratuita, né? Você não precisa ser miserável para poder ter direito à assistência judiciária gratuita. Mas se você simplesmente, a regra é, se você não tiver como pagar os honorários sem prejudicar o próprio sustento, então você vai ter direito aí à advocacia gratuita, à advocacia pro bono. Parágrafo 3º diz o seguinte: a advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários, para dizer que você é bonzinho, que você é o cara porque trabalha de graça para os outros, né? Ou eleitorais também na campanha, né, para você se autopromover. Nem beneficiar, a advocacia pro bono também não pode beneficiar instituições que visem a tais objetivos, instituições que visem fins partidários, fins eleitorais. Você não pode advogar pro bono para essas instituições, tem que ser cobrando mesmo.
E também a advocacia pro bono não pode servir como um instrumento de publicidade para captação de clientela, ou seja, fazer girar a coisa no seu escritório, né, para você estar sempre atendendo pro bono, porque vez ou outra vai conseguir captar um ou outro cliente. Então, na prática, lógico, a OAB vai ter que investigar como é que está sendo a conduta desse advogado, mas para a tua prova aí da ordem vai vir alguns elementos que vão demonstrar que não é uma advocacia pro bono eventual, mas sim habitual, né? A questão vai trazer que é frequentemente o advogado que faz esse tipo de advocacia. Logicamente, a questão também vai dar indícios que dessa advocacia surgiram contratos particulares e que ele faz de propósito para angariar clientes, e aí, obviamente, o Código de Ética não permite. Então, o que tem para saber sobre a advocacia pro bono? Pode ser para pessoa física, pode ser para pessoa jurídica, sem fins econômicos, sem fins eleitorais, sem fins partidários, não pode servir de autopropaganda para o advogado, não pode servir para ele se autopromover ou para captar clientela. E mais, o advogado que é dativo, o advogado nomeado, o advogado que pertence a um convênio aí para trabalhar de forma não onerosa, ou ainda o advogado pro bono, devem empregar o mesmo zelo que emprega nas suas causas particulares. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.